começar a gerar alguns relatórios, cara, que já dá para gerar relatórios aqui, né? Por exemplo, eu posso gerar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu posso gerar diagramas, quadros, legendas. Eu posso gerar tudo isso de acordo com todas as informações que foram geradas anteriormente. Então, o software de CAD elétrica predial, ele vai coletar todas aquelas informações de novo para gerar informações específicas de quadro de carga, quantidade de eletroduto, comprimento de eletroduto, lista de material. Posso gerar uma lista de material já para compra. E aí eu posso, com essa lista de material, fazer orçamentos. Onde eu consigo comprar mais barato, né? Qual é o fornecedor que vai fazer com que este material seja entregue de forma mais rápida, né? Então eu tenho aqui, ó, quadro de cargas, quadro geral, diagrama unifilar, tá? Eu vou clicar aqui, ó, tem um diagrama manual, posso gerar. Eu vou clicar aqui em quadro de cargas, ele vai abrir um quadro de diálogo. Eu acho que é nesse momento aqui que abre. Vocês me desculpem porque é muita informação, mas se eu não me engano é nesse momento aqui. Vai abrir um quadro de diálogo e eu vou mostrar para vocês que eu posso, além do quadro de cargas, eu posso gerar também um diagrama unifilar ao mesmo tempo. Então ele está falando aqui para mim, ó, no quadro de cargas, eu escolhi qual o quadro que eu vou utilizar, né? Caixa de distribuição 01. Eu quero gerar um diagrama unifilar. E aí tem outras informações, como eu falei, eu vou ver isso, essas informações mais detalhadamente um pouco mais para frente. Tá bom? Posso inserir linha de circuito de reserva, além de todos os disjuntores e todos os circuitos que são necessários, eu posso colocar uma reserva aí de alguns disjuntores, alguns circuitos de reserva, para que o quadro de cargas que vai ser gerado possa ter espaço para expansão no futuro, tá bom? Eu posso exportar para Excel também, se eu quiser, essa lista. Todas as listas, todas essas listas, esses gráficos que a gente vai gerando, ele pode ser gerado na tela, né, um gráfico para a gente poder apresentar para o nosso cliente, apresentar esse projeto para o nosso cliente. Podem ser geradas informações em Excel, pode ser tudo planificado para facilitar. A lista de material é muito mais prática a gente fazer uma lista de material em Excel e enviar para o fornecedor para ele poder fazer um orçamento para a gente, tá bom? Isso é muito simples, muito prático de se fazer, tá bom? Essas informações, como eu falei em algumas aulas passadas, e um inscrito nosso perguntou, né, que ele não era engenheiro e não era técnico, se ele podia aprender, se ele podia se tornar um projetista. Obviamente que, se eu clicar no quadro aqui, são aquelas informações do quadro de carga, né? Não vou alterar nada, só vou dar OK. Obviamente que o primeiro módulo de CAD básico é um módulo que vai permitir que você tenha o pontapé inicial para se tornar um projetista. Nos módulos seguintes, é necessário que você conheça elétrica, ou que você seja engenheiro, ou que você seja eletrotécnico, um técnico em elétrica, para que essas informações e essas simbologias sejam familiares para você. Nós vemos muito disso nos nossos estudos de elétrica, né? Então, olha só, o quadro de cargas ele ainda não foi gerado, só está ali na tela. Ele pode ser com a soma das potências, ele vai mostrando os critérios aqui, tá? Soma das cargas instaladas, fase mais carregada ou a média das fases. E aí é o que normalmente a gente faz com a média das fases, né? Ele já faz para a gente um balanceamento de fase. O nosso circuito, ele é monofásico,
todo ele é 127, porém o quadro é tripolar. Lembra que ele tem 3 fases, ok? Ele tem 3 fases, ou seja, os circuitos eles são distribuídos nessas fases, nessas 3 fases. Então eu tenho uns 2 circuitos ali na fase R ou fase A, mais uns 2 circuitos na fase B ou S e um circuito na fase T ou fase C, dependendo da sua nomenclatura e da sua simbologia, tá bom? Aqui, ó, ele mostra um quadro também, ó, com a carga, a demanda, o comprimento do cabo alimentador, que a gente já colocou, as 3 fases que eu falei, ó, e a corrente total desse pequeno circuito que nós fizemos, tá? Tem outras informações aqui, demanda, comprimento, cada de tensão, a gente pode dar uma olhada nisso daqui um pouquinho mais para frente, ó, corrente de curto-circuito, pode ver um pouquinho mais para frente, certamente nós vamos ver. Vou dar OK aqui para gerar o nosso quadro. E ele vai fazendo, coletando as informações do nosso circuito e gerando de forma automática um quadro de cargas. Lembrando que teve um quadro ali, antes, que eu também pedi, além do quadro de cargas, um diagrama unifilar, tá bom? Voltando ao assunto lá do técnico e tal, da familiaridade com as informações, com as informações, com as simbologias, saber qual é a simbologia para o retorno, simbologia para a fase, simbologia para o neutro, simbologia para o terra, para saber exatamente o que está se passando ali dentro daquele eletroduto e a quantidade de circuitos e fios, né, que está sendo passado, roteado ali naquele caminho, dentro do eletroduto, ok? O primeiro módulo, o módulo de CAD básico, é um módulo onde eu posso trabalhar, aprender a desenhar, aprender a passar as minhas ideias para a tela do computador, porém não exige uma capacidade técnica, um conhecimento mais a fundo de determinada profissão, determinada área. O CAD, ele é o CAD básico, o módulo de CAD básico é para você aprender a desenhar, aprender a colocar as suas ideias na tela do computador, ok? Cara, você gostando do CAD e tendo essa vontade de aprender o CAD, você pode depois fazer um curso técnico. Se você tem o 2º grau, existem diversos lugares, no Senai, tem um curso pós-médio, que é logo depois que você se forma no ensino médio, você pode fazer um pós-médio técnico, e aí existem diversos, eletrotécnica, eletrônica, de automação, existem diversos. Ou você pode fazer um 2º grau já técnico, ou você pode, como muitas pessoas fazem, já ingressar na faculdade sem ter um curso técnico, né? Porém, como eu já disse, o módulo de CAD é um módulo de CAD que ele serve tanto o módulo de CAD básico para as pessoas da área de elétrica, que é o nosso curso aqui, como para qualquer outra pessoa, tá bom? O quadro de carga ele já foi gerado, então ele está pedindo só para eu clicar em algum lugar aqui na tela para ele acabar de gerar o quadro. Então já cliquei ali na tela, a gente já pode ver algumas informações ali do quadro, né? Ele dá um código ali para os circuitos. Esses circuitos eles podem ser todos eles. Eu fui obviamente utilizando o que era default, que era padrão, foi gerando padrão. Aí ele chamou de iluminação, chamou de tomada, mas eu posso colocar circuito 1, circuito 2, né? Posso colocar abreviado circ.1. Na descrição, eu posso colocar a descrição que eu quiser. Iluminação do quarto, no caso ali ele colocou iluminação, né? Só iluminação, posso colocar iluminação da área de serviço, iluminação do quarto, né? Sem problema nenhum. O quadro de cargas eu posso fazer alteração. A gente chamar de CD01, eu posso chamar de QD, quadro. A gente chamar de caixa de distribuição, eu chamo de quadro de distribuição.
tá? Então, ele gerando aí, vamos aguardar, vamos esperar. Hoje a internet está complicada, mas a gente está conseguindo fazer, conseguindo andar. Depois a gente já tem 1h10 de live direto, sem contar aquela primeira lá que deu problema, né? Depois que a gente conseguiu restabelecer, já tem 1h10. Então, tá no nosso tempo, tá no nosso período. Está sendo gerado ali o diagrama unifilar. É um diagrama unifilar simples, mas que pode ajudar muito você, tá? Ó, acabou o comando. Você vê que demorou bastante, mas tá lá, ó. Disjuntor 40 amperes. O cabo que está chegando, ó, são as 3 fases, neutro e terra, com a bitola, né? São 3 de 10, fases de 10, o neutro de 10 e o terra de 10, ok? E os circuitos lá que a gente criou, tá? Esses circuitos, eles podem ser modificados, cara. São textos, eu posso clicar aqui e modificar. Eu posso gerar lá no circuito, entrar no quadro lá de circuitos, alterar ele, depois atualizar esse, ao invés de gerar, é só fazer a atualização desse circuito, tá bom? Então, essas são as informações. Vou deixar aqui. Essas são informações que possam ser geradas. Eu posso gerar também, ó. Eu posso gerar aqui, deixa eu ver se vai gerar de forma mais rápida. Eu quero gerar só mais 2 coisas aqui, mas talvez a legenda aqui rapidamente. Ah, eu esqueci de mostrar o quadro de cargas, né? Vou dar uma olhada lá no quadro de cargas. Deixa eu gerar essa legenda aqui. Eu quero gerar também a lista de material. Aqui, ó. Voltar aqui, ó, clicar em legenda. Agora vai ser de maneira mais rápida, né? Ele vai pegar todas as simbologias inseridas no... Tá lá embaixo, ó. Agora ele está falando para mim, ele está mostrando para mim o que ele está fazendo. Ele está lendo o projeto. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar toda a simbologia. Isso é muito importante, né? Porque nem todo mundo... Quem faz a planta, quem faz os cálculos, quem faz tudo ali, ele precisa saber, ele precisa conhecer a simbologia, ele precisa conhecer toda essa parte elétrica. Porém, muitas vezes os nossos clientes, eles não conhecem, eles não sabem, por exemplo, o que é um disjuntor, uma simbologia de disjuntor, por exemplo. Então a gente gera uma legenda para ele. Aqui, ó. Ele mostrou um quadro aqui, ó, de tudo que vai entrar na legenda. O quadro de força, tomada baixa, tá vendo? As lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas incandescentes, os disjuntores a seco com os dispositivos DR. Ok? Ó, gerou aqui a legenda, ó. É só eu clicar aqui, ó, e a legenda foi criada, ó. O que é essa lâmpada aqui? O nosso cliente chegou lá, ó. Esse cara aqui de 32, o que ele é? Ele vai olhar lá, ó. 2 vezes 32. Ah, é uma lâmpada fluorescente 2 vezes 32. Show. E aí ele vai, ó, vendo tudo, ó. Eletroduto no teto. As fases, tá vendo, ó? Neutro, fase, retorno, terra, tá bom? Tudo lá, ó. O cara quiser saber, obviamente que quem está gerando e quem está projetando precisa saber. Mas essa simbologia aqui ele vai saber que é a fase, que é o retorno, que é o neutro, tá bom? Tá lá na legenda. Para encerrar, tem uma outra, deixa eu ver aqui, ó, tem uma outra coisinha bacana aqui também, cara. Gerar lista de material. Mas antes de gerar a lista de material, eu vou fazer uma brincadeira para você só ter uma ideia de como é esse quadro, esse CD, né, essa caixa de distribuição. Deixa ele gerar aqui. Eu esqueci até de olhar o quadro de novo. Aqui, ó. Gerar vista. Eu posso fazer a identificação do quadro de disjuntores 2D e 3D, tá vendo?
Posso fazer um resumo de quadro de cargas. E eu quero ver só isso daqui, ó, gerar a vista do quadro. Só vou gerar uma vista do quadro. Obviamente que eu preciso selecionar o quadro. Lembrando que eu posso ter vários quadros na minha planta. Ó, indicar o lado da caixa. Ou é esse lado ou é esse. O lado que eu quero é este. Ele vai dizer para mim, ó, esses caras aí, da onde que estão saindo esses caras? Lembra que estão entrando aqui, ó, tá entrando 1, 2, 3, tá entrando alguns eletrodutos. Vai entrar da esquerda, da direita, da base, do topo. Eu vou dizer que ele está saindo por cima, tá? Tá aqui no topo. O lado da abertura dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 eletrodutos ali. Tá ele começando a gerar o quadrinho aí, ó. Eu vou dizer que a concessionária está entrando por baixo, ou pelo lado, ou por trás, né? Enfim. E esses eletrodutos eles vão sair por cima. Ele está lá indicando, ó. Já indiquei o lado frontal da caixa, né? Dessa caixa de distribuição, onde vão ficar os disjuntores. O que é essa caixa de distribuição? É exatamente aquele quadro unifilar que está ali, ó. A gente gerou um diagrama unifilar. Ali está os componentes que vão ficar dentro desse quadro. Dessa caixa de distribuição. Ó, ele já gerou para mim ali, ó. E aí é só eu posicionar onde eu quiser, ó. E gerou o quadro lá para mim, ó. Um frontal do quadro, né? Obviamente que isso daqui não é exatamente o quadro, mas é um frontal do quadro. Os 5 eletrodutos que estão saindo e o que está saindo de cada um, ó. Esse daqui, por exemplo, está saindo 4 circuitos. O 2 não está saindo, não está passando por esse eletroduto aqui, ó. Aqui já está passando todos os eletrodutos. Esse eletroduto aqui só está passando o circuito 5, ó. E aí ele mostra também qual é o eletroduto, ó, 3/4 de polegada. Ok? Uma série de informações. Aos poucos a gente vai vendo quase tudo aí. Esse cara. Voltando aqui o quadro de carga, ó. Aquela questão que a gente estava falando do circuito. Tá bom? Olha os circuitos que ele fez os cálculos aqui, ó. Circuito de iluminação. Aí ele mostra aqui, ó. Eu tenho 4 no circuito de iluminação, eu tenho 4 carinhas aqui, ó. 4 caras de 28. E tenho 3 lâmpadas, 3 de iluminação, né? São 4 lâmpadas fluorescentes de 28 e 3 circuito 1. E 3 de 100 watts, 100 lâmpadas incandescentes. Lembrem que, só para lembrar, que nós fomos atribuindo os circuitos de forma aleatória. Então, ele vai colocando todos eles no quadro de cargas. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu não posso sair colocando, atribuindo circuitos de maneira aleatória. A gente fez aqui porque era só uma demonstração, tá? As tomadas, ó, no circuito 1 eu não tenho tomadas. Todas as tomadas são de 300 watts, que nós teríamos, tá bom? A potência do circuito, tá vendo? Potência do circuito, o fator de potência do circuito, a corrente total do circuito. 4 lâmpadas de 28 mais 3 lâmpadas incandescentes de 100, deu aqui 3,34 amperes. Todos eles estão com uma fase só. A proteção, o disjuntor, é de 10 amperes. A fase que está naquela ABC que eu falei, né? Ou RST, quem está acostumado, ou ABC. O circuito 1, todo o circuito 1, ele está na fase C e está sendo utilizado uma bitola de 2.5, que tem um campo de observação aqui que você pode preencher agora ou você pode preencher no quadro do circuito. Nós vimos lá quando foi atribuído, tá? Ó, corrente nas fases, tá vendo? Lembra que a gente fez balanceamento de fase? Ele pegou lá no quadro, antes de inserir a fiação, antes de fazer o quadro de cargas, eu tinha lá por demanda, por potência instalada ou média de fase. Ele fez lá, ó. Então ele faz uma média. Deu 23 na A, mais ou menos 23, mais ou menos 26 exato, né? E 11 no circuito C, tá bom? A potência total instalada, naquela plantinha ali, ó, a potência de demanda, 70%, ele mostra para mim a potência de demanda, tá bom? Tem uma questãozinha do alimentador aqui também, ó.
São 10 metros, até 10 metros, considerando uma queda de tensão de 2%. Tá ok? Quadro de carga bonitinho sendo gerado, e eu posso gerar N outras coisas. Tá bom? Lá naquele quadro, você viu que a gente utilizou 4 informações, né? Não, 3 informações daquele quadro, mas eu tenho muitas informações daquele quadro lá. Tá? Aqui eu tenho a lista de material. Ó. Eu posso pegar todas as listas aqui em simbologia, gerar tudo. Ó. Posso pegar parte do desenho, eu posso pegar a lista do desenho toda. Tá vendo? Qual a abrangência dele. Lembra do quadro? Qualquer quadro de diálogo, lembra que ele tem aqui, ó, opções. E quando ele fala de abrangência, ele tem um delimitador, tá vendo? Esse delimitador diz que todas as informações dentro desse delimitador quer dizer sobre a abrangência. E aí eu tenho listar todo o desenho, listar a parte do desenho, listar todo o projeto, tá bom? Eu posso gerar para Excel essa lista de material, como eu falei, eu posso gerar um arquivo TXT, eu posso gerar um arquivo HTML, eu posso gerar um desenho, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou clicar aqui em continuar e vou esperar fazer o processo ali, ó. Tá bom? Esperar um pouquinho, gerar o quadro pra gente. Ele tá, como eu falei, ele tá coletando informações. Ele está gerando informações, ele vai gerar essas informações na lista de material. Alguns materiais, eu estou no quadro aqui do lado, porque alguns materiais eles não estão cadastrados. Eu estou fazendo um cadastro rápido dele aqui. Mas ele está processando lá, ó, gerando listagem, gerando lista de material. E como eu pedi uma listagem gráfica, eu vou clicar na tela e vai aparecer uma lista de material. Porém, essa lista de material ela pode ser gerada em Excel, como eu falei, em HTML, e pode ser enviada para o nosso fornecedor. Tá? Pode ser enviada depois que você tiver orçamento, no orçamento final. Você pode gerar essa lista de material, criar uma prancha, né? A gente configurou aqui uma prancha A1 em determinado momento lá, quando naquele quadro que eu abri lá para mostrar o pé direito da planta, lá tinha a prancha que seria utilizada, tá? Uma prancha 1. Eu posso colocar todas essas informações na prancha 1, com um cabeçalho, com uma moldura bonitinha ali, né, na prancha, a moldura, e organizar essas informações de forma que também, quando eu enviar para o meu cliente, para ele saber o que vai ser feito, também ter uma lista de material, né? Saber o que eu estou utilizando e o que eu estou orçando de todo aquele valor. Nesse caso aí, eu vou ter que comprar os eletrodutos, todos esses fios aí de 2,5 que vão ser gerados, né? As luminárias. A gente pode negociar, de repente, o nosso cliente, não, eu forneço, eu quero que você faça o projeto, você só vai fornecer para mim os fios. As luminárias eu forneço, eu tenho um cara que faz isso para mim. Mais barato, vamos dizer assim, né? São situações de projeto, tá? E situações com relação a nossa relação com o cliente. Ele pede aqui, ó, canto superior esquerdo, eu vou clicar aqui, ó, canto superior esquerdo, ele vai começar a gerar graficamente a minha lista de material. Tá vendo? Ó, ele separou ali, ó. Quantidade 1,27, uma peça, e botou até um códigozinho aqui da caixa, uma caixa 2x4, uma caixa sextavada, curva com rosca, eletroduto rígido de parede aqui, ó. Colocou até um código aqui, sugeriu um código, tá? Logicamente que esse código aqui é um código que já está pré-cadastrado, tá? Quantos metros vão ser utilizados? Ó, 148 metros de eletroduto rígido na parede, 117 metros de eletroduto rígido no teto, aquele eletroduto que a gente escolheu de 3/4 de polegada, tá bom? Ó, tomada, que seria o quadro, né? Um quadro, 16 tomadas que foram inseridas lá. Depois ele vem aqui com a fiação e os dispositivos de
de proteção, ó, os disjuntores, os DRs e os cabos especificamente. Ó. Quer ver? O cabo só para fase, e aí é importante, né? Porque separar, ele separa por conta da cor, não é só pela bitola. Normalmente a gente identifica esses caras e é sabido a fase com uma cor, neutro com uma cor e tem cor determinadas, né? Então a gente, quando for pedir, a gente pode estar se perguntando por que ele nos gerou separado se todas as bitolas são iguais. Ele não fez uma soma, porque eu preciso, se eu quiser, e é necessário para poder identificar. Você imagina só você abrir anos depois de você ter que fazer uma manutenção ou uma expansão, alguma coisa, e todos os fios foram da mesma cor. Você não tem ideia de qual é a fase, qual é o neutro, e aí você precisa utilizar alguns recursos para saber quem é fase, quem é neutro, quem é retorno. Então, mas está aí a lista de material, tá bom? Com isso, ó, a gente gerou, utilizando a planta baixa, a planta de arquitetura, a planta baixa, da aula passada, que nós fizemos do zero. Utilizando ela, nós fizemos o quê? Inserimos tomadas, inserimos luminárias, interruptores, atribuímos quais interruptores ligam quais lâmpadas, inserimos tubulação, inserimos fiação, determinamos a fiação, o quadro de cargas, distribuímos os circuitos, geramos relatórios de quadro de carga, relatórios de diagrama unifilar, né? Geramos essas informações, legendas, lista de material e ainda tem uma infinidade de relatórios e informações que podem ser geradas, coletadas, criadas deste projeto, desta ferramenta.